Imagine todas as 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas que compõem o DNA. Todas elas organizadas precisamente. Sabe onde está guardada toda essa informação genética de como fazer você? Vamos pegar, por exemplo, o núcleo de uma célula sua. Ali dentro você vai ter um monte de filamentos, que são esses pequenos fiozinhos do DNA. Sabe qual é o diâmetro desses fiozinhos? 2 nanômetros. O que significa isso? Pega uma régua e ela vai estar dividida em milímetros. Pegue 1 milímetro desse e divida-o em 1000 pedacinhos. Pegue um pedacinho desse, você tem 1 micrômetro. Pegue esse seu 1 micrômetro e divide de novo em mais 1000 pedacinhos. Você vai ter 1 nanômetro. E é dentro disso que está guardada toda a informação genética de como fazer você. Ali dentro tem toda a informação de onde seus olhos seriam colocados, sua orelha, cor de cabelo, estrutura óssea, sistema sanguíneo, tudo. Todas aquelas 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas genéticas então, estão dentro desse fiozinho de 1 nanômetro de diâmetro. Essa complexidade não é fruto do acaso. Leis da natureza e processos naturais não produzem informação genética codificada. A ciência reconhece isso. Então a questão toda é: se toda forma de vida está baseada em informação genética codificada, só é capaz de existir vida através de informação genética codificada, a qual não surge espontaneamente? Processos naturais e leis da natureza não produzem informação genética codificada? Então, como explicar o Big Bang e a teoria da evolução? E como sustentar a afirmação evolucionista de que vida teria surgido por acaso, se informação genética codificada não é resultado de seleção natural? Não existe uma única lei da natureza ou processo natural que produza informação genética codificada. E sem informação genética codificada, não existe vida. Quer saber qual a origem da vida? Descubra qual a origem da informação genética codificada. O Senhor Deus nos deixou uma boa pista. Dentro da nossa codificação genética, dentro do próprio DNA. Vamos tratar um pouco a respeito disso. Isso aqui é a ilustração de uma fita de DNA. Ela é formada por essas duas hélices em espirais, que são conectadas por essas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço. Não é em toda informação que tem as pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço que é o seguinte: a cada 10 unidades de informação, tem uma ponte. Depois 5 unidades de informação, tem outra ponte. Depois 6, tem outra ponte. E depois 5 de novo. E esse padrão se repete. Ele termina e inicia de novo, na mesma sequência. 10, 5, 6, 5. Então guardem bem essa sequência. 10, 5, 6, 5. Vamos pegar a Bíblia e ver o nome que o Senhor Deus se apresentou a Moisés. Ele é escrito da seguinte forma. São 4 letras, 4 caracteres hebraicos, sendo eles o Yud, o Re, o Vav e o Re de novo. Essas 4 letras formam o tetragrama, o nome pelo qual o Senhor Deus se apresentou a Moisés. Deus e Senhor não é nome, é título, mas isso é outro assunto. Vamos pegar os caracteres no alfabeto hebraico. No hebraico, não existe algarismos para definir números. As letras têm valor numérico. Por exemplo, vamos trazer para o nosso alfabeto para facilitar o entendimento. É como se o A valesse 1, o B valesse 2, o C valesse 3 e assim por diante. Como no hebraico não existe algarismos para definir números, se eles quisessem fazer uma conta, por exemplo, eles fariam A mais A igual a B, ou B mais B igual a D. Então vamos pegar essa sequência numérica codificada no DNA humano e levar para o alfabeto hebraico para ver a que letras equivale essa sequência. O Yud equivale a 10, o Re equivale a 5, o Vav equivale a 6 e o Re de novo equivale a 5. O Senhor Deus deixou a sua assinatura dentro do nosso DNA. Cada ser humano da face da Terra carrega o nome sagrado dele dentro de si, como se fosse a assinatura do fabricante. É tipo aquele relógio, aquela bolsa, aquela roupa, ou seja lá o que for que você comprou no camelô. E dentro vem o selo do fabricante escrito Made in China. O Senhor Deus deixou o nome sagrado dele selado dentro de cada um de nós, sem exceção. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado
Design inteligente. Que mistérios guardam as nossas células? E o DNA, o responsável por tudo que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente já apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Para os incrédulos, talvez ainda não seja o suficiente. Eles podem dizer, não, isso é coincidência. Vamos então partir para o campo da probabilidade estatística, para que não fique só nas minhas palavras. Pergunte para um matemático, qual a probabilidade disso ter acontecido por acaso? É praticamente zero. É mais fácil você acertar 10 vezes seguido na Mega Sena do que isso ter acontecido por acaso. Nós somos o tempo todo doutrinados, por conta desse mundo que jaz no maligno, a esquecer e nos afastar do Criador. Para que você esqueça que um dia foi criado, que um dia Ele próprio, não outro, mas Ele próprio te planejou. Você não é fruto do acaso, não é resultado de poeira de uma explosão cósmica. Foi o Senhor Deus que te trouxe à existência, não foi nem seu pai e sua mãe. Vamos ver o que diz o Salmo 139. Salmo 139. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim.
tu o viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh, Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oh, Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. Oh, Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças, eles são meus inimigos. Oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Vamos dar um exemplo bem prático e científico. Você já pensou em você quando era apenas um DNA, um zigoto, um óvulo feminino fecundado? Imagina agora quando o Senhor Deus pegou todos aqueles 3.164.700.000 letrinhas de informação que compõem o DNA e foi colocando cada uma delas, uma por uma na sequência exata da outra, para que você pudesse vir à existência da forma como você é. Você não é um erro. Não foi algo que Deus criou por acaso ou sem propósito. Quando você era apenas um DNA, Deus já tinha dado para você todas as características que Ele queria que você tivesse. Isso é obra de um Criador perfeito e não resultado de explosão cósmica ou seleção natural. Não importa o que o mundo te apresente como verdade absoluta. Nunca perca o referencial que o Senhor Deus é o seu Criador. Ou você vai arrumar toneladas e toneladas e toneladas de razões para se sentir o mais miserável nesse mundo. Lembre-se que antes mesmo deles terem se iniciado, todos os seus dias foram planejados por aquele que te criou. Você não é fruto do acaso, embora queiram que acreditemos nisso. E essa não foi a única marca que ele nos deixou. Quando nós estudamos a natureza, em paralelo com o conhecimento que temos das Escrituras, nós temos algumas características fascinantes. Vamos parar e pensar um pouco a respeito delas. A natureza é o livro das obras das mãos do Senhor Deus. Qual característica que só o Deus da Bíblia apresenta? Ser 3 em 1. É um Deus, mas que se apresenta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos olhar para a natureza, para o livro das obras das suas mãos. Quais as características da natureza? Quando nós estudamos o tempo existe em passado, presente e futuro, 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, o espaço também tem altura, largura e profundidade. Quando nós estudamos, por exemplo, a base da matéria, que são os átomos, eles são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Novamente, você tem 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, os prótons, eles são formados de 3 quarks, 2 ups e 1 down. Novamente 3 em 1. Quando nós estudamos os nêutrons também são formados por 3 quarks, 2 downs e 1 up. Quando nós estudamos as partículas com carga elétrica, você tem os elétrons, os homes e os downs. Quando você estuda as partículas sem carga elétrica, os neutrinos, você tem o elétron-neutrino, o down, o neutrino home e o neutrino. Quando você estuda a base da matéria, você tem sólido, líquido e gasoso. Quando você estuda a codificação genética, os códons, você encontra 3 nucleotídeos formando a base. Até mesmo quando você estuda música, você tem melodia, harmonia e ritmo. Independente da área que nós estudarmos, o 3 em 1 aparece o tempo todo.
Isso é uma característica da natureza. Não foi algo que nós criamos. Não é questão de interpretação. É o que a natureza é, do jeito que ela é, pura e simplesmente. Por que será que a natureza é 3 em 1? Porque ela é o livro das obras das mãos do Senhor Deus. Outra característica fascinante que nós encontramos quando estudamos as leis da natureza é que as leis da natureza são imutáveis. Elas não sofrem nenhuma sombra de variação. Elas atuam em qualquer lugar do universo. E por que será que as leis da natureza possuem essas características? Elas são imutáveis, são absolutas, são transcendentes, são onipotentes, são onipresentes. Porque essas são características do Senhor Deus, expostas na natureza. É óbvio que a natureza teve um Criador, e nós sabemos quem foi.